é uma introdução ao conceito de história. E como toda introdução, ela é apenas uma explicação inicial sobre um tema tão complexo, do qual você irá conhecer melhor ao longo do seu curso. Se eu perguntasse a você o que é história, o que você responderia? Bom, eu acredito que qualquer um tem condições de responder a essa pergunta. E alguns, talvez, dissessem que história é algo que aconteceu há muito tempo atrás. Outros diriam que seria uma narração ou até mesmo uma fábula. Outros poderiam dizer que se trata de contar a vida de uma pessoa. Outros podem dizer que trata-se dos acontecimentos passados. E outros ainda poderiam responder que trata-se do conhecimento desses fatos, desses acontecimentos passados. Bom, de todas essas respostas, fica aqui a ideia de que todo mundo tem algum conceito sobre história. O que seria bastante diferente se eu fizesse uma pergunta para você. O que é semiótica? Seria bem mais difícil de você responder, não é mesmo? Bom, mas a história, aqui no nosso caso, ela tem uma delimitação de conceito, não é? Então, não podemos afirmar que história seja uma fábula, por exemplo, porque a ciência é uma história construída ao longo dos séculos. A história, a palavra história, ela é, como várias outras do nosso vocabulário, de origem grega e significa investigação, informação. Heródoto, que é tido como pai da história, foi um dos primeiros a se preocupar em narrar os acontecimentos tal como ele via. Então, Heródoto, um grego, que se preocupou em narrar as invasões persas na Grécia. Então, podemos dizer que a história, como nós ocidentais a entendemos, ela nasceu na Grécia por volta do século 6 e 5 a.C. Bom, mas esse tema, ele é bastante complexo e existem várias divergências quanto ao conceito de história. Então, mesmo os historiadores, existe uma contradição no conceito de história. Então, enquanto para uns a história é uma coisa, para outros a história é outra coisa. Isso você vai ter oportunidade de ver mais detalhadamente. Quando dissemos que a história são os acontecimentos do passado, não está errado, não é? Mas, veja bem, estudar o passado só pelo passado é algo um tanto quanto sem sentido. Você concorda? Porque, veja bem, tudo que passou, passou, não volta mais. E nós, historiadores, jamais vamos reconstituir esse passado tal qual ele aconteceu. O que nós, historiadores, podemos fazer é olhar para esse passado e interpretar esses fatos, esses acontecimentos. Então, nesse ofício do historiador, existe uma subjetividade do próprio historiador, ou seja, a história, ela não é uma ciência totalmente objetiva, porque existe implicitamente a subjetividade do historiador, ou seja, os motivos que o levaram a pesquisar tal assunto, a maneira como ele vai interpretar este assunto. Então, o papel do sujeito que pesquisa os acontecimentos históricos, esse papel ele tem uma importância fundamental na produção do conhecimento histórico. A matéria-prima ou os elementos dinâmicos da história são o tempo e o espaço. Não há história sem tempo ou sem espaço. A humanidade, ela teve, vamos dizer assim, um caminho a percorrer. A humanidade já percorreu um longo caminho, né?
é uma caminhada. E essa caminhada nós chamamos de processo histórico. Então, a história ela é feita através desse processo, que é importante que você entenda que não é um processo linear, que não é uma linha reta, que a história foi sendo construída ao longo dos séculos ou dos milênios. A história ela é cheia também de retrocessos, não só de avanços. Se pensarmos que a humanidade evoluiu numa linha reta, né, nós estaremos construindo uma ideia linear de história. E isso é uma ideia equivocada. Porque a história ela é cheia de mudanças, mas também de permanências. Observe, por exemplo, na sua própria vida. Aqueles fatos que aconteceram em sua vida e que trouxeram grandes mudanças, eles não te marcaram de uma forma que você não se esquece deles? Com a história, acontece a mesma coisa. A história ela é feita de mudanças, não é? Mas não só de mudanças, também existem as permanências. Vou te dar um exemplo. Um golpe de Estado, ele é uma grande mudança. Uma revolução também é uma grande mudança. As guerras, elas também caracterizam mudanças bruscas. Agora, veja bem, principalmente no campo dos valores e das mentalidades, nesse campo é mais difícil que ocorram mudanças assim bruscas. Essas mudanças, geralmente, elas são mais lentas. Cito como exemplo o machismo, que é uma coisa que existe já há muitos séculos e a nossa sociedade ainda é pautada pelo machismo, não é mesmo? Bom, a história também ela é feita através de documentos. Não é possível se fazer uma pesquisa histórica sem documentos. Houve um tempo em que se acreditava que a história só poderia ser feita através de documentos escritos e oficiais. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que alguns historiadores acreditaram, a partir do século XIX, início do século XX, e nada impede que existam historiadores até hoje que pensem dessa forma, que a história só pode ser contada através de documentos oficiais, que vêm das instituições oficiais, não é? Então seriam atas de reuniões, processos judiciais, enfim, todos os documentos emitidos por instituições oficiais. Existe um poema escrito pelo dramaturgo alemão Bertolt Brecht que demonstra e exemplifica bastante essa noção de história. Preste atenção neste poema. Perguntas de um trabalhador que lê, Bertolt Brecht. Quem construiu a Tebas de 7 portas? Nos livros estão nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? E a Babilônia, várias vezes destruída, quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas da lima dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A decantada Bizâncio tinha somente palácios para os seus habitantes? Mesmo na lendária Atlântida, os que se afogavam gritaram por seus escravos na noite em que o mar a atragou. O jovem Alexandre conquistou a Índia, sozinho? César bateu os gauleses. Não levava sequer um cozinheiro? Filipe da Espanha chorou quando sua armada naufragou. Ninguém mais chorou? Frederico II venceu a Guerra dos 7 Anos. Quem venceu além dele? Cada página, uma vitória. Quem cozinhava o banquete?
A cada 10 anos, um grande homem. Quem pagava a conta? Tantas histórias, tantas questões. Então, este poema de Bertolt Brecht fala exatamente sobre um operário que sabe ler e que, a partir de então, começou a indagar sobre a própria história. Essa história tradicional, que acredita que só é feita através dos documentos escritos, né, ela privilegiou muito a história oficial, que narrava exatamente os grandes feitos, os grandes heróis, tal qual mostra este poema. Mas nós sabemos que não é bem assim, não é mesmo? Na verdade, a história ela é feita por todos nós. E se nós pararmos para pensar nisso, podemos também acreditar que podemos mudar essa história, não é mesmo? A noção de escrita, ela é tão forte, ela já foi tão tradicional, que até mesmo o conceito de pré-história surgiu através dessa noção. Ou seja, antes do aparecimento da escrita, alguns historiadores entenderam que não havia história, que seria então a pré-história, porque entendia-se dessa forma que, como não havia o registro escrito, não havia como provar a história desse povo tão antigo no tempo, né, de um passado tão remoto. Mas hoje nós sabemos que existem vários tipos de registros. O homem primitivo, por exemplo, deixou registrado nas cavernas pintura, desenho, e através dessas pinturas, desses desenhos, pode-se tentar entender alguma coisa desse período. E não só as pinturas, mas também objetos, artefatos que foram descobertos e são até hoje descobertos, não é? E esses artefatos, eles dizem muito sobre essas sociedades tão antigas. Felizmente, a noção de documento ampliou-se e deixou-se essa ideia de que documento é apenas aquele documento oficial e escrito. Hoje, por exemplo, todos os historiadores, eu acredito, sabem que a noção de documento ela é muito maior. Ela abrange, por exemplo, fotografias, arquitetura, mobiliário, vestuário, álbuns de família, diários de viagens, diários particulares, íntimos, cartas e tantos outros. Então, a noção de documento se ampliou muito, além do que ainda existe a história oral, que é a pesquisa através da oralidade, de entrevistas. Então, o conceito de documento se ampliou muito, assim como o conceito de história também é bastante debatido. Mas isso você vai ter toda uma oportunidade de se aprofundar neste tema. Você que agora inicia o curso de História, é fundamental que você se adentre, que você tome conhecimento, né, desses conceitos ao longo do seu curso, porque isso fará você tomar consciência das leituras que chegam à sua mão, você saberá distinguir as várias correntes teóricas e metodológicas, porque a história, como qualquer outra ciência, ela também necessita de métodos e técnicas. E também o curso te possibilitará não só ter um conhecimento da história, mas também uma capacidade crítica da nossa realidade. Imagine se você hoje esquecesse o seu passado. Como seria? Como você se sentiria se você esquecesse de onde você veio, aonde você nasceu, qual a sua origem, a origem dos seus pais? Eu acredito que você se sentiria bastante perdido nesse mundo, não é mesmo? O mesmo acontece com a história, só que num sentido muito mais amplo. Então, se você toma conhecimento da história, você toma um conhecimento de si
dentro do mundo, da sociedade humana. Então, conhecer a história não se trata apenas de saber sobre um passado que já passou e que nós não vamos resgatar. Trata-se de entender este caminhar que eu falei anteriormente da humanidade e compreender melhor a realidade que nos cerca. E isso, com certeza, vai te dar muito mais autoconfiança diante de todos os problemas que você tiver que enfrentar. Bom, como eu falei, esta aula é apenas uma introdução e eu deixo a complexidade do assunto para as outras aulas, que não serão poucas, sobre este assunto. Então, até breve!